Realizaram-se ontem as eleições para a Câmara, para a presidência da Câmara Federal de Deputados e para o Senado Federal. O governo foi amplamente vitorioso nos dois casos, reforçando assim a pauta neoconservadora que implica, inclusive com a presença forte de forças evangélicas, um regresso brutal à política de direitos humanos e ao reconhecimento de tratados internacionais referentes ao gênero, meio ambiente e assim por diante. Há várias considerações a serem feitas no caso das eleições parlamentares, tanto para o Senado quanto para a Câmara Federal. Há uma diferença sutil entre a eleição do Senado e a eleição da Câmara. A eleição do Senado elegeu um presidente que tem posições absolutamente diversas das posições do aparelho econômico de governo em relação às estatais. Isso deve gerar algum atrito, especialmente diante da possibilidade de privatização dos Correios e da Eletrobras. Já na Câmara Federal, o papel de Arthur Lira é mais subalterno do que o do presidente do Senado em frente ao governo. Isso significa que a pauta deve ser seguida, especialmente com conflitos assustadores pela frente em relação à temática identitária. De fato, em termos gerais, significa que o Centrão assume uma espécie de co-governo com o presidente Jair Bolsonaro e os seus executivos. Antes da presença do fortalecimento de Jair Bolsonaro, trata-se do fortalecimento do Centrão como partícipe do processo de decisão governamental. Também ressalta, em diante da iminência do pleito de 2022, ressalta a tendência à autorreprodução dos parlamentares, todos preocupados com a sua reeleição no ano que vem, seja para novos cargos executivos, seja para cargos representativos no Congresso Nacional. Também deve-se destacar que essas eleições trouxeram um debilitamento para a chamada terceira via, que estava sendo aglutinada pelo Centrão para as eleições de 2022, com a participação iminente, especialmente do PSDB e do DEM. Essa frente está nominalmente rachada e deverá ser reconsiderada nos próximos tempos, se quiserem ter alguma alternativa para 2022. De outro lado, continua a batalha sobre as vacinas, com uma falta de estratégia e operacionalização por parte do governo federal, fracassando, inclusive, a longa tentativa de quase 20 dias do ministro de Relações Exteriores junto ao governo americano para a consecução de oxigênio e transporte para Manaus, zona prioritária da crise das vacinas no país. Realmente conseguimos ficar à beira de 98 países que já tratam melhor do que o Brasil a situação trazida pelo Covid. Não é nada animador o conjunto de fatos que se apresenta nesse momento. Por último, a batalha do meio ambiente não só permanece, como recrudesce agora com a participação efetiva do Parlamento Europeu e seus eurodeputados na batalha para vigiar e vigilar as contas, a produção brasileira de proteína vegetal, sendo de destaque a presença de eurodeputados franceses na liderança dessa onda contra o Brasil. Esses são os destaques que se apresentam no momento.